Quando o assunto é poder no universo Marvel, a maioria das pessoas já pensa logo em Hulk, Thor, até mesmo o Thanos com a manopla do infinito. Mas a verdade é que esses personagens nem arranham a superfície do que existe de mais poderoso nos quadrinhos da editora. Existem personagens que poderiam apagar a realidade inteira em um piscar de olhos, ou reescrever todo o multiverso como se estivesse escrevendo um diário. Nesse vídeo a gente vai revelar os 15 personagens mais absurdamente poderosos de toda a Marvel, ranqueando do quase invencível até o inigualável. Se você acha que conhece tudo sobre o universo Marvel, mano, prepare-se porque você tá à beira de descobrir algo muito além. 15ª posição, Hércules / Zeus. Abrindo essa lista com um verdadeiro tapa mitológico na cara de todo leitor da Marvel. Temos ninguém mais, ninguém menos do que Hércules e Zeus. E sim, eu tô roubando, mas é por bem. E sim também, você ouviu certo, Hércules e Zeus, os deuses gregos da mitologia. Pra quem não sabe, os dois fazem parte do cânone da Marvel. Falando de Hércules, o cara é simplesmente uma máquina de porrada. Mesmo sem poderes cósmicos como outros nomes aqui da lista, ele entra aqui pelo fator brutalidade física sem limites. Pra você ter uma ideia, ele sobrevive tranquilamente no vácuo do espaço e aguenta ataques de nível cósmicos, como se fosse um empurrãozinho. E tem mais, em diversas comparações, ele é considerado mais forte que o próprio Thor. Sim, o deus do trovão. Isso não é pouca coisa, Hércules já derrotou o Thor e até mesmo o Hulk em combates diretos. É tão forte que dizem que ele já substituiu o Atlas segurando o céu nos ombros. E pasmem, levantou a ilha de Manhattan. Coisa de quase 100 bilhões de toneladas. Tudo isso sem precisar de um martelo mágico. Só na raça, na força bruta, e empunhando uma massa feita de adamantio, protegida por uma capa feita de pele de leão praticamente invencível. É ou não é digno de respeito? E se o filho já mete medo, imagina o pai. Zeus não fica atrás nem um pouco. O patriarca dos deuses olímpicos também já saiu na mão com Thor e com Hulk e venceu os dois. Além da força sobre-humana, Zeus tem super velocidade, pode voar e ainda invoca tempestades e raios com o estalar de dedos. Ele é basicamente uma versão grega de Odin, só que mais bufada. E depois da morte de Odin do MCU, a porta ficou escancarada para a entrada de Zeus e Hércules nas telonas. A aparição deles em Thor, Amor e Trovão não foi à toa, e muita gente já aposta que uma batalha entre Thor e Hércules está no horizonte. E olha, se depender dos quadrinhos, essa luta vai estremecer o multiverso. Num duelo em um dia de churrasco divino, quem leva melhor? O pai com o trovão ou o filho com a brutalidade simplesmente imparável? Comenta aí. 14ª posição, Doutor Estranho. Na 14ª posição temos aquele que não precisa de martelos mágicos e escudos feitos de um metal super poderoso para impor respeito. Estamos falando dele, o mago supremo da Marvel, Dr. Stephen Strange. Diferente de muitos dessa lista que resolvem as coisas na base da pancada, Doutor Estranho lida com ameaças que vão além do físico. Ele manipula o tempo, ele manipula o espaço, as dimensões e até a própria realidade, mano. Enquanto outros heróis estão brigando com vilões, Strange está na luta contra entidades cósmicas, que você nem conseguiria pronunciar o nome. Ele já fez projeção astral para sair do próprio corpo, criou portais entre mundos, prendeu inimigos em loops temporais e viajou por dimensões que desafiaram todas as leis da física. E isso tudo é só uma segunda-feira para ele. Mesmo que seus poderes às vezes pareçam difíceis de se medir ou até de entender, a verdade é que Stephen Strange pode ser praticamente ilimitado. Dependendo da situação, ele foi o guardião da Joia do Tempo, enfrentou o vilão como Dormammu e até mesmo sobreviveu a encontros com entidades que poderiam engolir a galáxia inteira. Tem uma luta nos quadrinhos, mano, que ele enfrenta o próprio Galactus. E sim, ele segurou a onda. No MCU a parada também é séria. A versão alternativa de Doutor Strange, o What If,
chega ao ponto de absorver criaturas cósmicas e se tornar tão poderoso que ameaça colapsar realidades inteiras. E o mais insano é que essa nem é a versão mais perigosa dele. Ou seja, se Stephen Strange realmente soltasse todo o seu potencial mágico, o multiverso inteiro poderia ir por água abaixo. Sorte a nossa que o Doutor Estranho também é um dos mais inteligentes da Marvel. E um dos mais conscientes também. 13ª posição, Capitã Marvel. Na 13ª posição temos uma das criaturas mais explosivas, literalmente, de toda a Marvel. Capitã Marvel, a poderosa Carol Danvers. Muita gente ainda subestima a força dessa personagem por conta das suas versões mais controladas, que a gente viu nas telonas aí nos últimos anos. Mas nos quadrinhos, meus amigos, o buraco é muito mais embaixo. Carol não é só uma heroína com super força ou resistência acima do normal. Ela é uma verdadeira central de energia ambulante. Consegue voar pelo espaço sem precisar de traje, lançar rajadas de fóton que destroem naves em segundos, manipular luz, gravidade, radiação e até mesmo elementos mágicos dependendo da sua versão. E se isso ainda não te impressionou, segura essa. Ela tem conexão com uma entidade chamada Buraco Branco, que libera uma quantidade insana de energia, tipo nível apocalíptico mesmo. Embora isso ainda não tenha sido explorado no MCU. Carol Danvers, que a gente viu no cinema, já é overpower demais pra enfrentar sozinho uma frota Kree inteira, cruzar a galáxia num piscar de olhos e dar um chega pra lá no Thanos durante Vingadores Ultimato. Mas nas HQs ela vai muito além disso, mano. Ela absorve energia, converte em poder e joga de volta como se fosse uma bomba viva. E não estamos falando de qualquer bomba. Estamos falando de um ser capaz de rivalizar com os níveis mais elevados de força do universo Marvel. Não é à toa que o próprio Kevin Feige, presidente do Marvel Studios, já declarou que Capitã Marvel é, abre aspas pra ele, a personagem mais poderosa que já criamos. Pode ser que isso tenha mudado com os eventos recentes da Marvel, principalmente em Thunderbolts, mas essa foi a última vez que ele falou isso. Então a palavra do homem é lei. Depois disso tudo que a gente falou e a Capitã Marvel tá apenas em 13º, imagina o nível do que vem por aí, meus amigos. 12ª posição, Gladiador. Na 12ª posição da nossa lista, a gente tem um personagem que parece que saiu diretamente de um laboratório onde misturaram o DNA do Superman com todos os exageros cósmicos da Marvel. Gladiador, o temido líder da guarda imperial do Império Shi'ar, o nome verdadeiro dele é Kal-El. E se você achou que isso soa parecido com Kal-El do Superman, não é coincidência. Ele é basicamente a versão da Marvel do Homem de Aço, só que com um diferencial bizarro. Seus poderes aumentam de acordo com a confiança que ele tem em si mesmo. Sim, quanto mais o gladiador acredita que é invencível, mais invencível ele se torna. E isso não é papo motivacional, mano, é literalmente isso. Quando ele tá no auge da sua autoestima, o cara pode sair chutando planetas com uma facilidade como quem chuta uma latinha na calçada. Ele já enfrentou nomes pesadíssimos como Thor, Hulk e até o Juggernaut. E em um desses embates, simplesmente deu um soco na cara do Juggernaut que fez o gigante nem piscar. Um tapa interplanetário que poucos poderiam bancar. Mas calma, que a lista de absurdos desse personagem não para por aí. O gladiador pode voar em velocidades insanas, sobreviver tranquilamente no vácuo do espaço, disparar rajadas oculares tão intensas que poderiam incinerar até o Hulk e até soprar com uma força de um furacão para destruir o que tiver na frente. Já lutou por dias sem parar, já sobreviveu a uma explosão supernova, sim, uma supernova. E há rumores nos quadrinhos que ele já foi capaz de destruir buracos negros e estrelas falhas. Isso mesmo, o cara simplesmente brinca com os elementos mais destrutivos do cosmos. E o que é mais doido, ele só precisa acreditar que pode vencer. Se duvidar de si mesmo, os poderes caem. Mas se estiver confiante, pode apostar que ele vai voar, brilhar e explodir qualquer obstáculo. O gladiador não é apenas poderoso, ele é o ego cósmico em forma de herói. 11ª posição,
Feiticeira Escarlate. Já sei que deve ter fanboy da Wanda aqui chorando, mas a Feiticeira Escarlate vai ficar na 11ª posição. A mulher que não precisa nem levantar um dedo para reescrever a história da forma que ela quiser. Wanda Maximoff, a temível e instável Feiticeira Escarlate. E o mais assustador é que sua posição nesse ranking nem de longe representa o limite de seus poderes. Desde os quadrinhos até o MCU, a origem da Wanda muda um pouco. Às vezes ela é uma mutante, às vezes ela é resultado de um experimento, às vezes ela é a encarnação viva da magia do caos, mas independente da versão, o fato é que estamos falando de uma das entidades que altera a realidade como quem muda de canal na TV. Wanda já fez coisas que até os deuses mais poderosos da Marvel duvidaram. Ela trouxe o Visão de volta do além, criou 2 filhos do nada, manipulou mentalmente uma cidade inteira, num dos momentos mais impactantes dos quadrinhos, simplesmente apagou a existência de quase todos os mutantes com uma única frase: No more mutants. Mas calma que não para por aí. A Wanda pode voar, criar escudos, usar telecinese, telepatia, distorcer a probabilidade e lançar rajadas destrutivas com facilidade. Tudo isso ainda parece nível médio, né? Então toma essa. Ela é considerada um nexo, um dos poucos seres capazes de alterar o destino do multiverso inteiro. E diferente de outros personagens que tem que destruir para provar seu poder, Wanda pode reescrever as regras da realidade sem destruir nada. Ela muda tudo psicologicamente, emocionalmente, existencialmente. Em WandaVision, a Agatha Harkness, uma bruxa super poderosa, deixa claro: a Feiticeira Escarlate pode acabar com o mundo inteiro se quiser. E em Doutor Estranho no Multiverso da Loucura, vimos isso na prática. Quando Wanda invade outras linhas do tempo colocando medo, ela é só poder bruto. É poder refinado, devastador e emocionalmente imprevisível. Se ela tivesse plena consciência e controle total do que pode fazer, não haveria ranking o suficiente para ela. Na 10ª posição, Hope Summers. Na 10ª posição tá uma personagem que pode não ser tão conhecida pelo público geral, mas que carrega dentro de si um potencial que pode virar o jogo de todo o universo Marvel. Hope Summers, a primeira mutante nascida após os eventos catastróficos provocados pela Feiticeira Escarlate, onde mais de 90% da população mutante simplesmente deixou de existir. Só por isso, ela já nasceu cercada por um medo, expectativa e caos. Considerada por muitos uma ameaça viva, Hope foi salva por Cable, o filho de Ciclope com uma clone da Jean Grey, a rainha dos duendes, que a levou para o futuro para protegê-la e talvez preparar o mundo para que ela pudesse se tornar. E ele estava certo em se preocupar. Hope não é apenas uma mutante comum. Ela é classificada como uma mutante nível ômega, que significa que seus poderes não têm limites definidos. Inclusive, se vocês quiserem, eu posso fazer um vídeo só colocando cada mutante em sua posição e explicando o que significa nível ômega, nível alfa. É só vocês comentarem aí, além de deixar o like, que eu farei esse vídeo. E sua habilidade principal, você pode me perguntar, ela pode copiar qualquer poder mutante sem precisar tocar na pessoa, sem enfraquecê-la e, o mais insano, sem prazo de validade. É como se ela pudesse montar um arsenal com os melhores poderes da Marvel e usá-los à vontade quando quiser. Mas o buraco é ainda mais embaixo. A Hope tem uma ligação direta com a Força Fênix, a mesma entidade cósmica que corrompeu e elevou o status de Jean Grey a se tornar uma das maiores forças cósmicas da Marvel. A diferença é que, enquanto Jean Grey foi consumida pela Fênix, Hope a trata com ceticismo e resistência. Ela não acredita totalmente nessa conexão, o que torna o domínio de seus poderes algo volátil, instável, mas ainda mais perigoso. Em termos de combate direto, Hope provou seu valor ao derrotar ninguém mais, ninguém menos que a Feiticeira Escarlate em um confronto direto. Algo que poucos seres no multiverso conseguiu fazer, mano. E o mais impressionante, isso foi antes dela atingir o auge do seu poder. A Hope é como uma bomba relógio de habilidades mutantes.
combinando o poder de vários outros heróis e vilões, com um vínculo cósmico prestes a explodir. Se ela quisesse e soubesse usar tudo que tem, o mundo da Marvel não teria força o suficiente para combatê-la. E ela é, sem exagero, o futuro mutante encarnado em uma só pessoa. Nona posição, Legião. Na nona posição temos um personagem que não é só um dos personagens mais importantes e poderosos da Marvel, mas também um dos mais instáveis. Legião, também conhecido como David Haller, e antes de qualquer coisa, sim, ele é filho do Professor Xavier. E sim, isso já bastaria pra gente prestar atenção nele. Mas o que faz dele tão especial não é só o seu DNA mutante privilegiado, e sim a complexidade absurda de seus poderes. E claro, o caos mental que o acompanha. O Legião é o tipo de personagem que deixa qualquer um desconfortável, porque ninguém sabe o que vai acontecer com ele a qualquer instante, mano. Ele é como uma bomba com 1000 fios soltos, onde cada fio é uma personalidade diferente, e cada personalidade tem um superpoder próprio. Isso mesmo, dentro da cabeça de David vive dezenas, talvez centenas de personalidades, e cada uma delas domina uma habilidade diferente. Telepatia, telecinese, pirocinese, controle de realidade, viagem no tempo, manipulação de matéria. A lista vai longe, mano. Mas todo esse poder vem com um preço alto. A mente de David foi fragmentada por conta de um trauma brutal, a morte de seu padrasto. Isso fez com que ele desenvolvesse transtorno dissociativo de identidade. E em vez de tentar controlar os poderes, ele acabou dividindo sua mente em várias vozes, cada uma com um comando próprio. Algumas dessas personalidades são boas, outras nem tanto. E quando uma delas assume o controle, o resultado pode ser catastrófico. Nos quadrinhos e na aclamada série de TV Legião, a gente vê exatamente isso. Um ser com potencial para ser mais poderoso mutante de todos os tempos, mas preso dentro de sua própria mente quebrada, como se estivesse em constante guerra contra ele mesmo. E isso que torna o Legião tão fascinante, mano, e tão perigoso também. Se um dia ele conseguisse unificar todas as suas personalidades, estabilizar sua mente e liberar todo o seu poder, não haveria ninguém, mano, e eu repito, ninguém no universo Marvel que pudesse parar ele, nem mesmo deuses cósmicos. Ele é literalmente um multiverso inteiro preso dentro de um único mutante. Na oitava posição, Proteus. Na oitava posição temos um dos mutantes mais perigosos de toda a Marvel. Um ser que não apenas desafia as leis da física, mas reescreve as regras da realidade, como se estivesse rabiscando num caderno escolar, mano. Estamos falando de Proteus, o nome usado por Kevin McTaggart, um mutante de nível ômega que vai muito além do conceito de poderoso. Proteus não é só mais um mutante com poderes exagerados. Ele é uma entidade instável, um verdadeiro pesadelo ambulante, feito de energia psíquica pura, que precisa possuir corpos humanos para continuar existindo. Só que esses corpos não duram. Depois que ele usa um hospedeiro, o que sobra é só uma carcaça vazia e destruída, quase como um zumbi. O mais assustador, ele não precisa de muitos segundos para consumir alguém por completo. O poder de Kevin é a manipulação da realidade em nível molecular. Isso significa que ele pode remodelar o mundo ao redor com um simples pensamento. Pode dobrar o espaço, distorcer o tempo, desfazer a gravidade e até reescrever as leis da natureza. Ele é capaz de viajar pelo plano astral, saltar entre dimensões e manipular campos de força mental com facilidade. Não é exagero dizer que Proteus é praticamente um glitch no sistema do universo Marvel. Um bug tão poderoso que pode reformatar tudo ao seu redor se perder o controle. E o pior, ao contrário de seres cósmicos como Galactus e Eternidades, Proteus ainda é um mutante, o que o torna teoricamente acessível, mas também imprevisível. A sua única fraqueza é a sua necessidade constante de corpos humanos. Mas enquanto tiver algum humano perto para ele consumir aquele corpo, ele sempre vai ter um caminho de volta e um motivo para destruir, mano. Na sétima posição, Sentinela.
Na 7ª posição dessa lista de seres superpoderosos e cósmicos, temos o Sentry. O que acontece quando o poder de 1 milhão de sóis explodindo é injetado dentro de um corpo humano? Criado como a resposta do Canadá ao Capitão América, Sentry acabou se tornando muito mais do que isso. Ele se transformou em uma força instável, imprevisível e divina. A origem dele, mano, parece coisa de fanfic. Robert Reynolds, um viciado em metanfetamina, invade uma instalação secreta, consome acidentalmente um experimento supremo do super soro. E bum! O que acontece depois é o nascimento de um ser que facilmente supera qualquer escala de poder conhecida, inclusive a famigerada classe 100 de força. E sim, ele já venceu Thor, a She-Hulk, o Capitão Marvel em menos de 2 minutos, sem suar, sem hesitar. Sentry é uma aberração no bom sentido. Ele pode voar, manipular matéria, ressuscitar dos mortos, tem telepatia mais avançada do que o próprio Professor Xavier e ainda por cima é imortal. Sem precisar de comida, água ou descanso. Ele ouve até o batimento cardíaco de uma borboleta do outro lado do mundo. Mas com grandes poderes vem ainda mais confusão. Sentry vive um eterno conflito com seu lado sombrio, o Vácuo, uma entidade nascida da sua própria mente com potencial destrutivo ilimitado. Eles são dois lados da mesma moeda, e cada vez que o Sentry salva o mundo, o vazio está à espreita, pronto para destruir. Com o tempo, Robert Reynolds aprendeu a controlar o vazio, criando uma simbiose bizarra, onde ele se torna ainda mais forte. Reed Richards já classificou o Sentry como uma ameaça nível ômega, e mesmo assim não conseguimos definir exatamente o seu limite. Ele já derrotou o Homem Molecular, um dos seres mais perigosos da Marvel. E se você acha que ele para por aí, saiba que o próprio Galactus já escolheu o Sentry como o seu campeão. Isso mesmo, o Devorador dos Mundos confiou seu nome ao homem que um dia foi apenas um viciado comum. E agora? Agora ele é quase uma entidade divina andando entre nós. 6ª posição, Franklin Richards. Chegando no 6º lugar da nossa lista, a gente tem Franklin Richards, filho de Reed Richards e Sue Storm, um dos personagens mais absurdamente apelões da Marvel. Ele pode até parecer só um garoto comum, mas não se engane, Franklin não é só um mutante de nível ômega, ele é um mutante de nível além do ômega. Imagine alguém com o poder de criar universos inteiros com o pensamento. Literalmente, ele já fez isso nos quadrinhos. Franklin moldou a realidade, criou bolsões de existência independentes e derrotou entidades cósmicas que fazem o Galactus parecer um estagiário cósmico. Em uma de suas versões adulta, ele não só enfrentou como derrotou o próprio Galactus. E o melhor, depois disso eles se uniram e foram viajar para reconstruir o universo. Ou seja, ele virou um mestre Pokémon e o Pokémon ao mesmo tempo. Mas não para por aí. Franklin Richards também tem controle molecular completo, telecinese, telepatia, viagem no tempo e manipulação quântica da realidade em níveis que nem os Celestiais conseguiriam conter. E sim, ele já destruiu Celestiais em uma batalha, com apenas alguns anos de idade. Franklin já era observado com medo pelas maiores forças do universo Marvel. E o mais assustador, ele não precisa nem saber como funciona o que está fazendo. Ele apenas deseja e a realidade se dobra. Franklin é como se fosse um deus infantil, com um potencial infinito, mano. E ainda assim ele é um garoto tentando entender o próprio lugar no mundo. Isso o torna ainda mais fascinante. Enquanto outros personagens são armas criadas, treinadas ou moldadas, Franklin simplesmente nasceu assim. Na 5ª posição, Homem Molecular. No 5º lugar do nosso ranking está o Molecule Man, ou Owen Reese, o homem que pode moldar a realidade molécula por molécula. E não estamos exagerando, ele é literalmente um dos seres mais poderosos de todo o multiverso Marvel. Tudo começou
com um acidente envolvendo um dispositivo experimental que conecta o nosso mundo com uma dimensão misteriosa dos Beyonders, seres tão poderosos que fazem entidades cósmicas parecerem formigas. Owen sobreviveu, mas não saiu ileso. Ele ganhou a capacidade de manipular qualquer forma de matéria e energia em nível molecular e subatômico. Isso significa que ele pode transformar qualquer objeto, qualquer ser ou até qualquer planeta, tudo com um pensamento. A realidade física para ele é só uma massa de argila. O que impede Owen de simplesmente dominar o universo? Sua mente. Desde o começo, o Homem Molecular foi um personagem cheio de traumas e inseguranças, principalmente por causa da sua criação abusiva. Em vez de usar todo o seu potencial, ele se limitava. Com o tempo e com muita interferência externa, Owen foi superando algumas de suas limitações emocionais. E foi aí que ele se tornou um problema real para o multiverso. Ele já foi capaz de desintegrar entidades cósmicas, criar realidades alternativas e até remodelar o universo durante as Guerras Secretas, evento em que ele foi peça central. Se o Doutor Destino conseguiu se tornar um deus naquela saga, foi por causa do poder que ele roubou do Homem Molecular. Sem Owen, não existe aquele nível de poder. O mais impressionante é que, mesmo com esse poder divino, Owen nunca foi completamente vilão, nem completamente herói. Ele é um daqueles personagens que desafiam qualquer classificação simplista, porque é uma relação com o poder e a profundidade humana. Instável, frágil, cheio de dúvidas, mas quando ele decide agir, ninguém consegue segurar. O Ato, o Observador, uma das entidades mais sábias do universo Marvel, já declarou que o Homem Molecular é o ser mais poderoso de todos os tempos. E olha, vindo de alguém que vê tudo e sabe tudo, isso pesa. O Homem Molecular não é só forte, ele define as regras da existência quando está no auge, mano. Ele é a arma definitiva da Marvel, guardada na sombra, só esperando o momento certo de reescrever tudo. Na quarta posição, Panteão Cósmico. Na quarta posição, subimos até o mais alto nível de poder cósmico da Marvel, onde as batalhas não envolvem socos ou lasers, mas sim conceitos fundamentais da existência. Estamos falando do Panteão Cósmico: eternidade, infinito, morte e Oblivion. 4 entidades que não são personagens. São ideias vivas, manifestações de aspectos universais. Eternidade representa tudo que existe dentro do tempo e do espaço. Infinito está ligado à expansão e à vastidão infinita do cosmos. Morte é a guardiã do fim de todas as coisas vivas. E Oblivion é o esquecimento. Representa o nada absoluto, o vazio além da existência. Esses 4 seres não lutam por ambição ou vingança. Eles são necessários para o equilíbrio de tudo, atuando como engrenagens fundamentais na máquina do universo. Quando eles colidem, o que está em jogo não é um planeta, é a própria realidade. O mais fascinante é que nenhum herói ou vilão da Marvel, por mais poderoso que seja, chega perto de arranhar o nível dessas entidades quando eles estão agindo plenamente. Eternidade, por exemplo, já apareceu como um ser que contém o próprio universo dentro de si, uma silhueta estrelada do tamanho do cosmos. Thanos, quando estava com a manopla do infinito, ousou confrontar a morte e eternidade. E mesmo com todo o poder das joias, ele não era mais que um peão diante da magnitude dessas entidades. E Oblivion, por outro lado, é ainda mais abstrato e perigoso. Sua função é dissolver aquilo que não tem mais lugar no tecido da existência. Já Infinito age como contraponto à entropia, garantindo que o cosmos continue crescendo e se expandindo até que a morte e o esquecimento fechem o ciclo. É um balé de forças externas e nós humanos somos apenas poeiras observando de longe. Terceiro lugar, Tribunal Vivo.
Chegando no terceiro lugar, estamos em uma camada ainda mais elevada da hierarquia de poder da Marvel. Se o panteão cósmico representa o equilíbrio no universo, o Tribunal Vivo é o juiz supremo que mantém o universo inteiro sob controle. Criado por Stan Lee e Mary Severin em Stranger Tales 157 de 1967, o Tribunal Vivo não pertence a nenhum universo específico. Ele é uma entidade multiversal, acima do tempo, da realidade e da existência como conhecemos. Inclusive, o Tribunal Vivo, ele é o único ser em todo o multiverso que é único. Ele surge apenas nos momentos mais extremos, quando o equilíbrio de todas as realidades corre risco. Com sua aparência marcante de 3 rostos, representando a equidade, a necessidade e a vingança, o tribunal é um ser imparcial que não toma lados, mas julga tudo com base em um código de equilíbrio absoluto. O que torna o Tribunal Vivo tão impressionante é a sua autoridade absoluta sobre todas as leis físicas e metafísicas. Ele pode simplesmente anular os efeitos da Joia do Infinito, como já fez em ocasiões que o universo foram ameaçados por desequilíbrios cósmicos. Em termos simples, se o panteão cósmicos são a peça no tabuleiro, o Tribunal Vivo é quem decide se o jogo pode continuar. Quando seres como Thanos, Beyonder ou mesmo entidades cósmicas como Eternidade e Infinito se desentendem, o Tribunal Vivo pode aparecer para colocar um fim à disputa com uma única sentença. E não existe apelação. Sua palavra é a final. Mas mesmo com todo esse poder, o tribunal não age de forma tirânica. Pelo contrário, ele só se manifesta quando há uma ameaça real ao multiverso como um todo. Isso significa que heróis, vilões e até deuses têm certa liberdade, até o momento que suas ações desequilibram o delicado tecido da realidade. Em histórias marcantes, como nas sagas do Infinity Gauntlet e do Infinity War, o tribunal foi mencionado como uma única força capaz de parar uma aniquilação total da realidade. E algo ainda mais curioso, o tribunal já morreu, mano. Isso mesmo. Durante os eventos das Guerras Secretas de 2015, ele foi morto por uma força ainda maior. O que nos leva aos 2 primeiros colocados dessa lista. Porque se até o juiz supremo do multiverso pode cair, quem será que teve poder para isso? Segunda posição, Beyonder. No segundo lugar dessa lista, temos um ser que transcende as barreiras da lógica, da física e até as próprias leis do universo. Estamos falando dele, o incomparável Beyonder. Introduzido por Jim Shooter e Mike Zeck durante a saga das Guerras Secretas de 1984, o Beyonder surgiu como uma força que nem mesmo os maiores heróis e vilões podiam compreender, quanto mais enfrentar. Ele não é apenas um mutante, uma entidade ou um deus cósmico. O Beyonder é uma consciência que veio de uma dimensão além do multiverso, um lugar onde o tempo, o espaço e a realidade não funcionam como conhecemos. E ao vislumbrar o universo Marvel pela primeira vez, ele ficou obcecado com algo que nós humanos sentimos todos os dias: o desejo. Foi isso que fez ele criar planetas inteiros, teletransportar heróis para esses planetas e, como se eles fossem peões, brincar com eles e tratar eles como peões em um tabuleiro. E ele moldou a realidade a bel prazer. Foi assim que ele criou o mundo bélico. O Beyonder, em Guerras Secretas original, era absolutamente invencível. Seus poderes ultrapassavam o próprio Tribunal Vivo, que normalmente é o juiz máximo das realidades. Estamos falando de um ser que poderia apagar da existência todas as joias do infinito com um pensamento, aniquilar entidades cósmicas com um gesto e reescrever as leis do universo por capricho. Ele criou o planeta Battleworld, reuniu heróis e vilões para observá-los lutarem como se fossem personagens de um reality show intergaláctico. Mas o que realmente causava pânico era o fato de que ele não entendia os limites morais. Ele via o bem e o mal como conceitos humanos
e experimentava emoções com a curiosidade de uma criança com um brinquedo novo, o que no nível cósmico é a receita correta para o caos. Com o tempo, a Marvel percebeu que o Beyonder era tão poderoso que se tornou impossível incluí-lo em narrativas tradicionais. Ele simplesmente acabava com qualquer ameaça antes mesmo da história começar. Por isso, seus poderes foram sendo diminuídos em versões posteriores, chegando ao ponto de torná-lo um inumano com capacidades elevadas, mas nem de longe semelhante ao seu auge. Ainda assim, entre os leitores veteranos, a imagem de Beyonder original permanece viva como um dos maiores titãs já criados na Marvel. Com a aproximação aí do Vingadores Guerras Secretas, eu tô muito curioso pra ver se o Beyonder vai estar lá, mano. Eu torço muito pra eles incluírem o Beyonder e como vai ser o Beyonder do MCU. Tô curioso. Vocês acham que o Beyonder vai aparecer? Comenta aí. Primeiro lugar, One Above All. E enfim chegamos ao número 1 do nosso ranking. Acima de todos os seres cósmicos, acima de deuses, de entidades, de multiversos e até mesmo acima do tempo e do espaço. Um ser que não apenas comanda tudo, mas que é tudo. Estamos falando do The One Above All, ou como muitos conhecem, aquele acima de todos. Ao contrário de personagens como Tribunal Vivo, Eternidade ou até mesmo o Beyonder, o One Above All não é limitado por regras narrativas, não por lógica, nem sequer por estrutura. Ele é a representação direta do Deus dentro do universo Marvel, e foi apresentado ao público em 2004, na edição do Quarteto Fantástico 501, criada por Mark Waid. E não se engane, essa figura misteriosa não tem forma física definida. Às vezes ele aparece como uma luz, ou às vezes ele aparece como o mestre Jack Kirby, que é um dos maiores criadores de personagens da Marvel. O que já deixa claro a mensagem que a editora quer passar. Esse ser é a personificação da criação. O One Above All não precisa de poderes, porque ele é a fonte de todos os poderes. Ele criou o Omniverso, que inclui não só o universo Marvel tradicional, mas também todas as outras realidades alternativas, os reinos, multiversos e até realidades externas, como o universo de Star Wars, o universo da DC. Em termos narrativos, ele é literalmente o autor supremo. É como se fosse o lápis que desenha cada linha do roteiro, o pensamento que decide o que o personagem vive ou morre, o sentimento por trás de cada sacrifício, cada vitória e cada tragédia que temos nas páginas dos quadrinhos. Enquanto outros personagens discutem quem é mais forte, com a batalha épica de destruição de planetas, o The One Above All simplesmente existe ali, em um nível inalcançável, onde nenhum outro pode sequer imaginar a chegar. É importante entender que no fim das contas o One Above All é mais do que um personagem, ele representa a própria ideia de imaginação ilimitada, o poder absoluto, a mente criativa, o sopro de existência que dá vida a tudo. Se o vilão é invencível, foi porque o One Above All permitiu. Se o herói venceu algo que parecia impossível, foi porque o One Above All permitiu. Se o Capitão América levantou o Mjolnir, foi porque o One Above All permitiu. Por isso, não há disputa real quando ele entra na cena. Ele está além de qualquer comparação, além de qualquer ranking, além de qualquer coisa que possa ser medida ou compreendida. E é exatamente isso que o torna um personagem mais poderoso de toda a Marvel. E não só de toda a Marvel, talvez de toda a ficção. E aí, gostou de descobrir sobre os personagens mais poderosos da Marvel? Comenta aí se você discorda da lista, se você acha que faltou alguém. Comenta também se você quer que eu faça esse mesmo estilo de vídeo, só que com os personagens da DC, ou se não, com personagens inteligentes. Comenta tudo aí. Aproveita, deixa o like, se inscreva no canal, hypa esse vídeo e até a próxima.